Fala galera, seja mais uma vez muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do seu Foca no Prazer aqui no canal Prazer TV. O meu nome é Bruno Lima, eu sou terapeuta sexual, eu sou produtor da formação em terapia sexual reconhecida pelo MEC através da faculdade FEX Educação. Sou terapeuta tântrico também e estou aqui hoje para fazer um vídeo diferente com você. Você sabe que esse programa fala com você, terapeuta, você que trabalha com sexualidade, você que tem vontade de trabalhar como terapeuta na área da sexualidade. Esse programa é feito especialmente para você. Ou mesmo que você seja terapeuta, mas não trabalhe diretamente na área da sexualidade, é muito importante que você aprenda, que você entenda sobre esse assunto. Terapeuta que não estuda, que não se aprofunda na sexualidade, ele está deixando um grande nicho de mercado aí, está deixando de ajudar muitas pessoas a trabalhar essas questões que são tão importantes, que é inerente a tantos aspectos importantes da vida do ser humano. E hoje eu quero fazer um vídeo para vocês muito interessante e diferente. Eu quero fazer hoje um estudo de caso, para você ver na prática como que a gente trabalha com a terapia sexual. Um caso real, como a gente resolve, como a gente trata, como a gente lida com essas questões na prática. Nesse caso aqui, eu vou conversar com vocês sobre uma cliente, né, o nome fictício Mariana, o nome dela não é esse, né, a gente não fala o nome da pessoa, até mesmo para preservar todas as questões relacionadas à intimidade da pessoa, né, a ética e as questões íntimas que as pessoas trazem, então a gente não fala nome, lógico, né? E muitos dados também vão estar misturados aqui, até mesmo para evitar qualquer tipo de identificação, certo? O importante é que você foque no caso e eu vou comentando as falas dela, alguns pontos importantes dentro da sessão. Então por isso eu estou aqui com o meu tablet aqui que eu vou ler algumas coisas, até para não perder, né, alguns pontos importantes da fala que ela trouxe durante as sessões, para que você possa acompanhar, para que você possa entender. E a cada ponto eu vou comentando também alguns aspectos importantes daquilo que o terapeuta tem que ficar atento dentro do processo terapêutico. Então, a Mariana, ela é uma mulher de 32 anos, casada há 5 anos, sem filhos. Ela procurou a terapia sexual com uma queixa principal de diminuição significativa do desejo. Então presta atenção que ela não veio falando que ela está com falta de desejo. Ela veio queixando que o desejo diminuiu, uma diminuição, né, e dificuldade em atingir o orgasmo. Então ela começou a perceber uma diminuição do desejo e a partir disso uma dificuldade em atingir o orgasmo. Tanto nas relações com o parceiro, quanto nas relações da masturbação. Isso é um aspecto importante também de você levar em consideração. Mariana descreve-se como bloqueada sexualmente e sente-se cada vez mais distante da própria sexualidade. Ao longo de nossas sessões iniciais, Mariana compartilhou que a vida sexual dela e do marido, que antes era satisfatória no início do relacionamento, começou a declinar há cerca de 2 anos. Ela relata que a frequência das relações diminuiu drasticamente e, quando ocorrem, ela se sente distraída ou ausente, viajando, não está presente no momento. E raramente atinge o clímax, raramente atinge o orgasmo. O parceiro dela é compreensivo, palavras dela, mas Mariana percebe uma frustração crescente nele, que faz sentir-se ainda mais pressionada e culpada. Então a gente está diante de um caso muito comum de dificuldades em relação ao desejo, certo? A gente vai chamar isso de uma disfunção sexual, a gente pode falar que Mariana aqui tem transtorno de desejo ou transtorno do orgasmo, ainda não, certo? A gente está coletando as primeiras informações e está coletando aqui os aspectos da queixa, certo? Vamos poder fazer a nossa conceitualização de caso. Esse é o passo mais importante e o passo inicial de todo o processo terapêutico. Fazer a conceitualização de caso. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu falo disso o tempo todo. Da importância de se fazer uma boa conceitualização de caso, porque é a partir dali que você vai entender o que realmente está acontecendo. Então a gente vai fazer as perguntas, conceitualização, entender como que a dinâmica, como que a vida da Mariana, como a forma que ela pensa, o significado que ela dá para as questões sexuais, para as questões relacionais, para a questão do corpo com ela mesma, como que isso vai influenciar e como isso vai impactar nessa queixa. É esse o principal entendimento que a gente tem que ter e a partir daí entender quais os processos que estão
funcionando ou não estão funcionando, e aí sim a gente escolher as ferramentas ideais para a gente poder fazer a nossa intervenção. Então vamos lá coletar mais alguns dados importantes aqui nesse caso. Se eu fosse você, anotava também para você já pegando alguma coisa para ver se você tem algum insight, aí, alguma ideia de como poder ajudar a Mariana e o marido dela também, claro, nessa situação. Aqui eu vou partilhar com você algumas das minhas anotações também, que eu faço sempre durante as sessões, né, e depois das sessões também, eu vou passar limpo, fazer colocar essas informações de forma mais organizada, até para me ajudar a raciocinar e entender e fazer uma boa conceitualização. Então, não tenha pressa de conceitualizar o caso. Gaste as sessões que você precisa para que você possa entender bem e conceitualizar bem. Então, partilhando com você algumas dessas anotações. Mariana cresceu em um ambiente familiar bastante conservador, onde o sexo era um tema tabu. As poucas informações que recebeu eram implícitas e focadas na procriação, não no prazer. Ela internalizou crenças de que mulheres decentes não demonstram muito desejo e que o sexo deve ser espontâneo. Essa é uma chave importante. Sem a necessidade de comunicação ou esforço. Qualquer intervenção ou conversa sobre sexo lhe parecia muito artificial e, de certa forma, estragaria a magia. Então, olha só um trechinho do diálogo, né, das sessões. Perguntei a Mariana o seguinte: Mariana, você mencionou que a vida sexual deveria ser mais natural. O que exatamente isso significa para você na prática? Como você imagina que deveria funcionar? Essa é uma técnica que a gente usa que chama de questionamento socrático. Ou seja, a gente vai fazer perguntas para que a pessoa possa refletir em cima daquilo que ela fala. Então você percebe que eu falei, Mariana, você mencionou, certo? Então eu estou trazendo aqui algo que ela falou. Você mencionou que a vida sexual deveria ser mais natural, certo? Então, me explica melhor, o que isso quer dizer para você na prática, né? Como você acha que deveria funcionar ou que deve funcionar? E ela fala assim, sei lá, deveria simplesmente acontecer. Se a gente tivesse que planejar ou eu tivesse que pedir algo, parece que estraga, perde a magia, sabe? Então ela acreditava que tinha que ser espontâneo, que não tinha que ficar conversando sobre isso, que tinha que acontecer e tinha que acontecer bem, né? E tinha que acontecer com prazer. Que os casais que se entendem ali, isso é uma crença muito comum, né? Os casais que se entendem, que se amam, eles vão saber se satisfazer. E aí, continuo, entendo. E se não simplesmente acontece, ou seja, se não acontece do jeito que ela quer, da forma como você espera, o que você pensa ou sente sobre isso? Mariana diz, me sinto frustrada e culpada, como se algo estivesse errado comigo, como se algo estivesse errado com a gente. Ou seja, se não está acontecendo naturalmente, tem algo acontecendo com a gente de errado. E eu perguntei, e essa sensação de que pedir ou planejar estraga? Qual o impacto dela na disposição para tentar novas coisas ou para conversar com seu parceiro sobre o que você gostaria? E ela responde, impacta totalmente, pois eu evito porque eu não quero estragar. Então eu evito ficar perguntando ou falando, né, do que eu gosto. Mas aí a coisa não acontece como eu queria que acontecesse e a frustração só aumenta. Então, o que a gente percebe aqui, né? A forma como a pessoa entende a sexualidade, o significado que ela dá para o sexo, a ideia de que a pessoa tem de que deveria acontecer naturalmente, certo? Que a gente não tem que ficar falando. Se eu falar, vai estragar. Ou sexo com hora marcada vai ser sempre ruim, não vai dar certo, não vai funcionar. Muitas vezes a pessoa vai chegar para você e falar assim: se não está acontecendo naturalmente, é porque tem alguma coisa de errado com a gente. Então a pessoa vai se frustrando cada vez mais, vai achando que tem algum problema com a relação, e aí a comunicação esfria ainda mais, porque muita gente tem essa ideia de que se eu tenho que falar sobre sexo é porque tem algo errado aqui, certo? E vamos continuar. Continuamos aqui a nossa investigação. Mariana também sempre foi bastante preocupada com a questão da sua aparência. E um recente ganho de peso a deixou ainda mais insegura com essa situação. Ela relata evitar certas posições sexuais, prefere o escuro completo e muitas vezes sente-se vigilante em relação ao seu corpo durante o sexo, em vez de focar nas sensações. E aqui mais um trechinho. Perguntei, você mencionou que prefere o escuro e evita algumas posições. O que acontece na sua mente nesse momento? O que você acha que seu parceiro está pensando ou vendo?
Ela responde: eu acho que ele deve estar notando as minhas imperfeições, minha barriga, que eu não sou mais tão atraente, me sinto exposta e vulnerável. E eu perguntei: e essa preocupação com o que ele pode estar pensando ou vendo? Como ela afeta o seu foco e a sua capacidade de se entregar à experiência sexual? Mariana responde: totalmente. Eu me pego pensando na minha barriga, se a luz está muito forte, em vez de me concentrar no que está acontecendo. É como se eu estivesse me assistindo de fora, me julgando. E muitas vezes a gente tem essa percepção, né, de ficar pensando o que o outro está pensando. E aí eu começo a me comportar de forma a evitar o pensamento do outro, sendo que na verdade eu nem sei o que o outro está pensando, certo? Isso chama de pensamento relacional. Eu fico pensando o que o outro está pensando, tá? Em relação a essa situação. E aí, baseado nisso, nos meus próprios julgamentos, as minhas próprias crenças, eu vou tomando algumas decisões que vão muitas vezes ser disfuncionais ao prazer, tá? E a falta do prazer é justamente o que vai causar a dificuldade de ter desejo, certo? A dificuldade de ter o orgasmo, porque o orgasmo nada mais é do que uma resposta ao prazer. Então, se ela está desfocada do prazer, se ela está pensando na posição, a questão se está tendo barriga, se o marido está prestando atenção na barriga dela, ela não consegue focar nas sensações, ela não consegue focar no prazer, né? Como esse programa que diz, foca no prazer que a coisa vai acontecer, entende? Então, continuamos aqui a nossa pesquisa, certo? Nosso recolhimento de dados. Outra coisa interessante, Mariana e o marido relatam que têm carreiras exigentes, que resultam em longas horas de trabalho e altos níveis de estresse. Os dois eram médicos, são médicos ainda, né? A rotina é exaustiva e o tempo para si ou para o casal é escasso. O sexo muitas vezes acaba se tornando mais uma tarefa a ser cumprida, ou algo que não dá tempo de fazer, em vez de um momento de prazer e conexão. E aí, em outro trecho, né, em outras sessões, eu perguntei: Mariana, você descreveu a rotina de vocês como uma loucura, com muito trabalho e pouco tempo. Pensando nisso, onde a vida sexual de vocês encaixa nas prioridades diárias, né, ou semanais? Ela respondeu: não se encaixa, essa é a verdade. A gente chega e só quer dormir. Às vezes tentamos no fim de semana, mas já estamos tão cansados que o sexo vira a última coisa na lista dos afazeres. E eu perguntei: e quando a vida de vocês está tão cheia, o que acontece com a energia ou desejo de buscar o sexo? Vocês percebem alguma mudança na relação de quando se conheceram? E ela responde: sim, com certeza. No começo tínhamos tempo e energia. Agora parece que não sobra nada. O desejo simplesmente some no meio de tanto cansaço e estresse. Sendo que é uma fala interessante porque quando eles se conheceram, né, e se casaram, eles já trabalhavam muito, eles já tinham uma rotina muito estressante. E, mesmo assim, conseguiam ter esse tempo, tá? Com o tempo, ela relata que a rotina foi ficando ainda mais estressante e aí a coisa ficou ainda mais difícil. E aí, quando você tem menos prazer, quando passa aquele fogo da paixão, né? Aquele desejo espontâneo, e aí vai diminuindo também a questão do prazer dentro das relações, vai ficando mais desconexo, vai ficando mais difícil. O desejo tende a diminuir, o orgasmo também tende a diminuir. Então, essa questão, esse processo que a gente chama do estilo de vida sexualmente disfuncional, também é algo importante, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa ver. Então, esse é um ponto importante também para a gente notar nesse caso. E aí também Mariana fala em relação às suas emoções. Olha só que interessante. Mariana relata sentir uma grande ansiedade de desempenho quando o sexo não acontece como ela acha que deveria. Lembra lá do início que eu falei que ela tem essa ideia de que o sexo deve acontecer de uma forma natural, né? Não precisa a gente conversar sobre isso, tal. A frustração e a vergonha são emoções frequentes, especialmente quando o orgasmo não é alcançado. Para lidar com esse desconforto, ela tende a se desligar ou se ausentar. Lembra da reclamação dela da queixa que ela se sentia ausente? Da experiência sexual, ela tende a se desligar ou se ausentar da experiência, o que, ironicamente, a desconecta ainda mais do seu prazer. Olha só um trechinho da conversa. Mariana, você mencionou que quando o orgasmo não acontece, você sente um fracasso e com vergonha.
Quando essas emoções surgem, o que você tende a fazer ou como você se sente em relação à experiência sexual naquele momento? E ela respondeu: eu me fecho, me desligo. Às vezes finjo que cheguei ao orgasmo só para acabar logo com a situação e não frustrar ele e nem me sentir ainda pior. E quando você se desliga ou simula, qual o impacto disso no seu próprio prazer ou para a sua conexão com a experiência? O prazer some completamente e a conexão também. Eu só quero que termine. No fim, me sinto mais distante da minha própria sexualidade e do meu marido. Então vocês notam que tem vários aspectos aqui interessantes que a gente vai precisar trabalhar com essa cliente, com a Mariana, tá? Lá do início, desde o início da conversa, que a gente falou sobre a forma como ela pensa em relação ao sexo, que o sexo tem que acontecer naturalmente, que não pode conversar, que se conversar a coisa perde o sentido, perde a graça. Isso tem a ver com os processos das crenças sexuais disfuncionais. Essas crenças que, no caso da Mariana, está sendo disfuncional para ela, certo? Por quê? Porque isso impede que ela tenha uma conversa mais ativa, uma busca mais ativa pelo próprio prazer, tá? O fato dela acreditar que se tiver que conversar sobre isso, isso é um problema, acaba evitando essa conversa. E essa falta de comunicação muitas vezes vai resultar com que ela não tenha prazer, com que ela não consiga expressar o que realmente ela gosta, ou que o marido realmente consiga conversar com ela para entender, né, qual que é o problema, por que ela não está tendo prazer. E conseguir ter repertórios sexuais diferentes para que ela possa sentir prazer, voltar a sentir prazer de verdade. Um outro processo que a gente vai precisar trabalhar é em relação à autoimagem corporal. Mariana demonstrou uma preocupação em relação à barriguinha dela, que segundo ela estava crescendo dos últimos anos para cá, tá? E ela começou a se sentir incomodada com isso, e ela acha que o marido está o tempo todo olhando para isso, mesmo o marido não falando um A sobre essa questão, né? E nunca demonstrou nenhum problema em relação a isso. Mas ela tem essa questão com a autoimagem corporal. E isso influencia diretamente na questão sexual. Então é outro aspecto que também vai ser importante trabalhar. Os estilos de vida sexualmente disfuncionais, isso já está bem descrito na literatura, como alguns estilos de vida, principalmente esses estilos mais estressantes, de muita carga de trabalho, como que isso impacta na vida sexual das pessoas. Lembrando que é um casal que ainda não tem filhos. Ou seja, eles não têm esse trabalho com relação a filhos. Certo? A questão, por enquanto, é só o trabalho. Imagina quando esse casal tiver filhos. Pode ser que a situação ainda se complique. Então precisa trabalhar isso, essas questões, antes que fique ainda pior, né? Que a relação chegue num ponto que fique inviável para eles, que fique desinteressante para eles. Desinteressante já está ficando, né? Então a gente precisa entender e trabalhar esses processos, utilizar as ferramentas necessárias para trabalhar esses processos, para que a gente possa ter um desfecho interessante aí no caso dela. Uma outra questão também importante é a regulação das emoções. Como ela se sente frustrada e com vergonha e como ela lida com isso. Porque essas emoções, não é o problema em si a emoção acontecer, a frustração e a vergonha, mas sim como você lida com isso. E a forma como ela está lidando com essa frustração, com essa vergonha, é se desligando, fingindo ter orgasmo, e se desligando, se desconectando das sensações, do que está acontecendo no momento. Se você se desconecta, aí sim que você não vai sentir nada, que você não vai ter prazer. E aí, muitas vezes, essa questão está agindo como um fator de manutenção da queixa, certo? Por quê? A forma como ela está usando para regular essas emoções está sendo disfuncional, está agindo aí como um fator de manutenção do problema que ela está se queixando, um fator de manutenção da queixa. Então esse é outro aspecto que a gente vai precisar trabalhar. Um outro aspecto também é em relação ao próprio prazer, como ela fala, que ela tem dificuldade em atingir o orgasmo. Inclusive, uma das perguntas que eu fiz é: você disse que tem dificuldade em atingir o orgasmo, e que na masturbação também não é algo que acontece com frequência. Quando você pensa em prazer sexual, o que vem à sua mente? Há alguma memória ou sensação que você associa a ele? E ela diz o seguinte: sinceramente, não muito. Sempre foi algo meio automático, algo que ele buscava. Eu espero que aconteça, mas não sei bem como fazer. Parece que não sei o caminho. E aí eu perguntei: e como essa falta de conhecimento ou de um mapa do prazer seu afeta a sua busca por satisfação? Você se sente confiante em explorar seu próprio corpo, comunicar o que gosta?
Ela responde: não, de jeito nenhum. Fico perdida. Acho que deveria saber, mas não sei. E não sei como procurar esse prazer, nem o que pedir. Então, se a pessoa não tem essa busca ativa pelo próprio prazer, dificilmente o outro vai saber o que a pessoa quer, o que a pessoa gosta. Então, o autoconhecimento sobre o próprio prazer é um outro aspecto super importante que a gente vai precisar trabalhar aqui. Porque isso aqui também está agindo como um fator de manutenção da queixa. Agiu como um fator de vulnerabilidade, porque se a pessoa não tem o conhecimento sexual, não tem o autoconhecimento sexual do próprio prazer, ela fica mais vulnerável a não ter prazer. E agora está ajudando a manter a queixa que ela tem. Essa foi a parte 1 do nosso estudo de caso. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre as ferramentas que a gente utilizou para ajudar a Mariana a resolver, a sair dessa situação. Mas é o seguinte, eu só vou fazer a parte 2 do vídeo se tiver pelo menos um comentário nesse vídeo falando quero a parte 2. Aí sim eu vou continuar esse estudo de caso com você, para que você veja na prática as ferramentas que a gente utilizou para trabalhar essas questões. Claro que eu estou falando aqui de forma bem resumida, né? Isso aqui foram várias sessões, certo? Mas eu estou abrindo aqui para você começar a entender, né, a complexidade, o jogo, qual é o raciocínio, o entendimento que a gente precisa ter para tratar esses casos aqui na prática. E aí, fala para mim, gostou desse novo estilo de vídeo? Para a gente poder fazer esses estudos na prática de como a gente trata as questões relacionadas à terapia sexual. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu joinha, coloque aí nos comentários. Não deixe de conhecer a formação em terapia sexual para que você possa aprofundar mais esses conhecimentos. Vou deixar o link aqui para você conhecer aqui nos comentários do vídeo, aliás, na descrição do vídeo, para você clicar e conhecer. No mais, muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço. Se você quiser a parte 2, comenta aí que na quarta-feira que vem eu trago para você. Até mais, um grande abraço. Tchau, tchau.